Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal do Pedroquinha. Tudo bem? Tô trazendo pra vocês hoje o deck profile do meu deck de dragão branco de olhos azuis. Antes da gente começar, eu só queria deixar algumas coisas claras. Primeiro, esse deck é um deck for fun. Ele não é um deck competitivo neste momento atual que eu tô gravando o vídeo. É 2024, a gente tá em final de setembro, e esse deck ele não consegue bater de frente ainda com alguns decks fortes do meta. Mas já chegou lá pro OCG e em breve vai chegar aqui pro TCG alguns novos suportes do Dragão Branco de Olhos Azuis, que vão transformar esse deck num deck bem mais poderoso. Então, sabendo disso, né, vocês vão ver que esse deck aqui que eu vou apresentar para vocês, eles têm algumas opções de jogada, tá? Em especial usando o Extra Deck. E com essas jogadas você consegue brincar com seus amigos e tudo mais. Aí, assim que saírem os novos suportes, eu pretendo estar trazendo um vídeo atualizando essa versão aqui do meu deck profile, tá legal? E aí talvez as coisas fiquem bem mais interessantes pro nosso querido Olhos Azuis, beleza? Então vamos começar. Primeiro vamos para essa parte aqui, observando o deck em si, né? Que seria esse aqui. Tá aqui o meu dragão branco de olhos azuis na pose clássica, tá? E aí, como de praxe, como vocês devem imaginar, para olhos azuis, eu tô rodando 3 no deck, tá legal? Eu tenho um na pose clássica e outros 2 nessa pose alternativa, que é bem imponente. Eu não sou muito fã da pose que ele tá com uma pedra atrás, né? Eu acho meio estranha. E assim que eu puder, eu vou estar procurando uma Quarter Century, né? Que é uma raridade nova em comemoração aos 25 anos de Yu-Gi-Oh! Que tá saindo nas novas latas, beleza? Então é isso, 3 dragão branco de olhos azuis. Eu tô rodando em especialmente uma cópia do dragão alternativo, tá? Aí pra você que quiser tá vendo aqui o monstro, o efeito dele mais em detalhes. Mas basicamente o que o alternativo vai fazer é, se você tem ele e um outro monstro dragão branco de olhos azuis na mão, você revela o dragão branco de olhos azuis para ele ser invocado por invocação especial. E quando ele está em campo, você pode abrir mão de ele batalhar para você escolher um monstro do oponente e destruí-lo, beleza? Além disso, esse alternativo ele se torna dragão branco de olhos azuis enquanto ele está no deck, enquanto ele está no cemitério ou no campo. Significa que ele pode ser usado como fusões e trazendo monstros que listem dragão branco de olhos azuis. Além disso, eu estou usando uma cópia do dragão jato de olhos azuis, né? Tá aqui o efeito para quem quiser pausar e ler. Mas em resumo, se ele está na sua mão ou no cemitério e você tem um dragão branco, seja no campo ou no cemitério, esse monstro ele vai entrar por invocação especial toda vez que uma carta em campo for destruída. E aí, além disso, quando esse monstro está em campo, ele protege os seus outros monstros, né, de serem destruídos por efeitos de cartas, tá? E para terminar, quando ele batalha, ele devolve uma carta do campo para a mão do seu oponente. Aí eu tô rodando com 2 cópias do Ditador dos Dragões, que é esse daqui. Eu vou puxar esse daqui para vocês verem os efeitos mais em detalhe. Mas basicamente, quando esse monstro está em campo e você tem um olhos azuis em campo, você pode decidir quem que vai ser atacado, né? Você redireciona os ataques dele. Além disso, para ele entrar por invocação especial, você pode mandar do deck ou da mão um dragão branco de olhos azuis pro cemitério. E quando ele está em campo, você pode ativar cada um desses efeitos uma vez por turno. Você pode mandar um monstro dragão branco de olhos azuis. Ou melhor, você pode descartar um dragão branco de olhos azuis. E aí você escolhe um monstro olhos azuis que esteja no seu cemitério e invoca ele por invocação especial, tá? Então, além disso, eu tô rodando com 3 versões, né? 3 cópias do Sábio com azul nos olhos. Então, 1, 2 e a terceira aqui. Aqui o efeito para quem quiser tá lendo. O Sábio, essa arte é bem bonita, né? O Sábio funciona assim. Quando ele entra por invocação normal, você pode adicionar um outro regulador de luz, nível 1, do seu deck para sua mão. Se você tem um monstro com um efeito especial em campo, o que você pode fazer? Você pode descartar o Sábio da sua mão, dar alvo nesse monstro, destruir esse monstro do seu lado do campo, e por esse efeito você invoca o dragão branco de olhos azuis do seu deck, mão ou do cemitério. Além do Sábio, eu estou rodando com uma cópia do Protetor com azul nos olhos, né? O Protetor, que tem esse efeito aqui, que basicamente, quando ele é invocado por normal, você pode invocar um outro regulador de luz nível 1 da sua mão
E aí, quando você tá com ele em campo, você pode dar alvo em outro monstro com efeito. E quando você faz isso, você destrói esse monstro e o protetor, e você invoca da sua mão um monstro olhos azuis. E aí a carta que mais comba com esse combo do protetor é a nossa queridíssima Donzela com azul nos olhos, tá? A Donzela tem o seguinte efeito, mas em resumo, né, ela funciona assim. Se ela toma alvo de alguma coisa, ela invoca um dragão branco de olhos azuis do deck, mão ou cemitério. Se ela é atacada, ela nega o ataque, muda pro modo de defesa e invoca o dragão branco de olhos azuis do deck. Isso só funciona uma vez, tá? Só pra deixar claro. Então, você vai negar o primeiro ataque e no segundo ela vai ser destruída. E aí é interessante, porque você pode fazer combinações dos dois, né? Você invoca o protetor, por efeito dele você vai invocar ela como invocação especial, você vai dar o efeito dele dando o alvo nela. Quando ela toma alvo, ela invoca o dragão branco. Com o efeito dele, você destrói os dois e você invoca um outro dragão branco, tá legal? Aliás, só uma pequena correção, ele não vai ser destruído quando você dá alvo, né? Só ela. Então ela toma alvo, invocou um dragão branco. Ele deu alvo nela, destruiu ela, invoca outro dragão branco. Você termina com 2 dragões brancos em campo e o próprio protetor ainda. Por último, eu tô rodando com uma cópia da Pedra Branca das Lendas, né? O dragão branco ele tem alguns suportes desse tipo, tem a Pedra Branca das Lendas e dos Antigos. E em breve eu vou estar falando pra vocês o porquê que eu uso a Pedra Branca das Lendas e não dos Antigos, tá legal? Mas enfim, basicamente é essa aqui que eu utilizo, que quando essa carta cai no cemitério, você puxa um dragão branco para a sua mão. Então esses foram os monstros, eu vou estar deixando eles aqui de lado. E agora vamos para a parte das Spell Cards, né? Que é basicamente todo o resto do deck. Então eu tô rodando 2 máquinas de bingo vai. Tá? A máquina de bingo funciona assim, você pega 3 cards do seu deck. Esses cards têm que atender às seguintes características, né? Sendo um monstro de olhos azuis, ou uma magia armadilha que cite ou o dragão branco ou o dragão supremo de olhos azuis, beleza? Então esse é o trunfo da máquina. Aí você vai separar as 3 e o oponente vai escolher aleatoriamente uma das 3. Então, por exemplo, se você quer puxar o dragão branco, você ativa isso aqui, você pega 3 dragão branco, o seu oponente eventualmente vai ter que escolher uma das 3 que é dragão branco. Ou mesmo a donzela no meio delas, aí você vê a combinação de jogadas que você quer. Além disso, eu estou rodando 2 cópias da fusão definitiva. A fusão definitiva que tem esse efeito que vocês podem ver aí na tela. Em resumo, é uma fusão de dragão branco, mas como é que ela funciona? Você pode fundir utilizando materiais da mão, do campo ou do cemitério. Tá? E para cada material que estava em campo quando essa carta foi ativa, e ela só pode ser ativada na fase principal, você pode destruir, uma carta no campo do seu adversário, tá? Aí a questão é, essas cartas têm que estar com a face para cima, que o seu oponente controla, tá? Mas ela não dá alvo, beleza? Então, basicamente, você tem uma destruição sem dar alvo das cartas do seu oponente. E mais do que isso, os materiais que você utilizou para fusão, eles são devolvidos pro deck. Então, se você tinha 3 dragão branco no seu cemitério, você fundiu, os 3 vão voltar pro deck. Tá certo? Aí eu tô rodando com 2 cópias da Melodia de Despertar do Dragão. Então, uma aqui, a segunda também. Aqui o efeito, que basicamente você descarta uma carta da sua mão e você adiciona para sua mão um monstro de 3.000 de ataque ou mais, 2.500 de defesa ou menos. Em resumo, o dragão branco de olhos azuis e cartas do arquétipo. Também temos aqui o Santuário do Dragão, que é uma carta que funciona assim, né? Você envia um monstro dragão do seu deck pro cemitério. Quando esse monstro bater lá, se ele for um monstro do tipo normal, como é o dragão branco, você pode enviar mais um monstro dragão para lá, né? E aí por isso que eu falei sobre a questão da pedra, né? Porque a pedra branca, ela tem a capacidade de, quando ela bate no seu cemitério, ela vai puxar um dragão branco para sua mão. Então, eventualmente você vai ter um dragão branco na mão por causa que você mandou ela pro cemitério, um dragão branco no cemitério porque você mandou ele por causa do efeito do santuário, e você também terá a própria pedra, beleza? E aí, por que eu prefiro a Pedra Branca das Lendas, né? Ao invés da Pedra Branca dos Antigos?
Pelo menos nessa estrutura que eu tô usando, tá? Só pra quem quiser tá vendo, a pedra branca dos antigos é essa daqui. Beleza? Porque essa daqui, os efeitos não ativam quando ela bate no cemitério. Os efeitos dela só funcionam na fase final e também depois que ela já tá lá, você pode banir ela, eu acho que é na fase do adversário. E aí você invocar um dragão branco. Então, ela tem um efeito melhor, mas essa aqui é busca o dragão branco, né? E ativa imediatamente quando ela bate no cemitério. Além disso, eu tô rodando duas trocar, né? A trocar se você tem um monstro de nível 8 na mão, você descarta ele e você compra duas cartas, é um pote da ganância mais específico pro Blue Eyes. E por último, eu tô rodando a 1 por 1, né? Que você envia aqui um monstro da sua mão pro cemitério e você invoca por invocação especial um monstro de nível 1 do deck, beleza? Só pode uma dessa aqui. Então, está aqui o baralho, né? E agora vamos pro extra deck. Lembrando que essa conta, ela deu cerca de 24 cartas, né? Então essas 24 cartas que você conseguiu, você vai completar as outras 16, que sejam com suportes do Blue Eye, sejam com hand traps, armadilhas para se defender e tudo mais, né? E aí, no fim do vídeo, eu vou dar umas dicas de algumas hand traps que interagem bem com o dragão branco de olhos azuis, em específico com esse arquétipo que eu montei com um deck puro, né? Então, sobre o extra deck, as fusões, tá? Então a gente tem 24 cartas lá, precisamos completar com 16, mas aquelas lá tendem a ser cartas que já vão acessar tudo isso que tá aqui, beleza? Então, dentre elas, a gente tem o Dragão Definitivo de Olhos Azuis, o Nel, né? Que é a versão nova. Essa versão aqui funciona com a fusão de 3 Dragão Branco de Olhos Azuis, né? E quando esse monstro tá na etapa de dano, se ele é o único monstro do seu lado do campo, o que você pode fazer? Você pode jogar do seu cemitério um outro monstro olhos azuis que você tem no seu extra deck. Você joga ele pra lá e o seu monstro pode atacar mais uma vez. Você pode fazer isso até 2 vezes. Então, esse monstro, se for o único em campo, ele pode atacar até 3 vezes se você tiver outros monstros olhos azuis lá pra descartar. Além disso, essa carta, quando ele tá no cemitério, né? Você pode banir ela e negar a ativação de alguma coisa que você escolheu olhos azuis como efeito, beleza? Então é uma proteção uma vez que ela esteja lá. Aí eu tenho o clássico dragão supremo, né? Dragão de 3 cabeças de olhos azuis. Ele vem aqui com matéria de fusão, mas mais pra frente, principalmente quando os novos suportes saírem, esse card vai ser bastante importante também, tá legal? Além disso, eu tô usando 2 cópias do Tirano, que é o dragão tirano de olhos azuis. Ele é a fusão de um dragão branco de olhos azuis com qualquer outro monstro dragão. E o efeito dele é que ele pode atacar todos os monstros que seu oponente tiver em campo pelo menos uma vez. Então, se seu oponente tiver 5, ele vai atacar os 5, tá? E além disso, ele não é afetado por armadilhas. E toda vez que esse monstro batalha, eu posso escolher uma armadilha no meu cemitério e colocar ela virada para baixo do meu lado do campo. Esse efeito só é ativado uma vez, perdão, não é toda vez que ele batalha, não. Então, por isso, uma interação interessante é você focar em algum deck utilizando algumas traps para você poder recuperar elas com o Tirano. Além disso, a gente tem aqui o Twin Burst, né, que é o dragão branco de 2 cabeças, basicamente. O dragão da explosão gêmeas. Esse aqui, em resumo, ele é um monstro que pode atacar 2 vezes. Ele não pode ser destruído em batalha e todas as vezes que ele batalhar, se ele não destruir o monstro, ele vai bani-lo ao final da etapa de dano, beleza? Aí, passadas essas as fusões, a gente pode ir para os Exceeds, né? O XYZ que a gente utiliza. Então, eu utilizo o dragão 100, número 1. Eu utilizo o dragão 97, o Dragobilon. Eu utilizo o número 38, o dragão titã da galáxia, Arauto do espaço. Em resumo, esse aqui é um Exceed que precisa de 2 monstros de nível 8. E aí, quando eu invoco ele, eu tenho a capacidade de negar a ativação de uma magia do meu oponente, associar ela com o material desse monstro. E além de eu ganhar esse material, eu neguei a ativação de uma carta, né? Então é muito interessante, é um efeito rápido que pode ser utilizado uma vez por turno. Ele tem alguns outros efeitos, do tipo, se outro monstro Exceed, por exemplo, for batalhar, ou forem destruído por batalha, você pode escolher esse monstro como alvo, né, do ataque se você desassociar uma matéria. E mais do que isso, se outro monstro Exceed for destruído,
ele ganha ataque igual ao ataque desse monstro Exceed, tá? Aí aqui tem o Dragobilon. O efeito do Dragobilon é o seguinte, você vai ter ali, pra você fazer ele, você precisa de 2 monstros nível 8 também, assim como o último, número 38. E o que você vai fazer com o Dragobilon é que você, para cada material que você desassocia, você pode invocar, por invocação especial, outro Exceed do seu Extra Deck. Na verdade, você vai escolher 2 Exceed do seu Extra Deck ou do cemitério, por exemplo, esses 2. E você vai colocar um associado ao outro, tá? E aí, esse monstro, ele vai... Nenhum outro monstro do meu lado vai poder atacar, né? Só o monstro que foi invocado por esse efeito. Só que eu já vou explicar o porquê esse efeito é bem interessante. Mas basicamente, além disso, o Dragobilon pode também... Ele é um monstro que ele não pode ser escolhido como alvo de efeito de card, tá? E além disso, pelo resto do turno... não, é basicamente esses 2 efeitos. Então você pode ativar o efeito dele, desassociar uma matéria e invocar outro monstro Exceed com um associado. E por que esses 3 cards eu estou utilizando? Porque ele é uma combinação em que se eu trouxe ele, eu quero negar uma magia por efeito rápido para me proteger, ou se eu trouxe ele, né, eu quero trazer o dragão número 100 ou número 1, porque o número 1 vai vir associado com esse daqui. E aí o número 1 tem o efeito de que quando eu desassocio uma matéria dele, ele ganha ataque igual ao número de estrelas de Exceeds que eu tenho em campo. Então, como que vai ser meu campo, por exemplo? Eu invoquei esse daqui, desassocio um dragão branco, né, que ele vai ter utilizado para invocar, e entro com esses 2 aqui, um associado ao outro, desassocio esse daqui, e aí o número 1 vai ter 8 estrelas desse número 97, Dragobilon, mais uma dele, ele vai ter 9.000 de ataque no turno que ele for invocado, beleza? Além disso, isso só funciona uma vez por turno, tá? E este card, ele precisa resolver o jogo o mais rápido possível, porque enquanto ele não... Ele ganha esse ataque, mas quando ele ganha esse ataque, ele só dura até o final da fase do seu oponente, tá legal? Além disso, o número 1 tem 2 outros efeitos, que é quando ele for destruído, eu tenho que destruir no campo tantos monstros quando forem possíveis, né? Se tiver só um, tem que destruir um. Se tiver 7 no campo todo, vai destruir os 7. E aí, qual que é o outro efeito dele? É que quando não tiver nenhum card na mão, no campo, ele pode ser invocado do cemitério por invocação especial, tá legal? Então é isso, né? É uma outra estratégia envolvendo o Blue Eyes. A gente tem também aqui o core de 2 Spirit, tá? O dragão espírito de olhos azuis, que é um synchro que pede um monstro regulador e um monstro olhos azuis não regulador, ou seja, o dragão branco e algum dos suportes dele. E aí, os efeitos dele é que nenhum duelista pode invocar 2 ou mais monstros por invocação especial ao mesmo tempo. Uma vez por turno, quando um efeito de card do cemitério for ativado, ele pode negar como um efeito rápido. E o outro efeito rápido é que ele pode se tributar e invocar do deck adicional, em posição de defesa, um outro dragão, um outro monstro synchro dragão de luz, tá? Então, eu tenho 2 porque basicamente esse aqui vai entrar, vai ficar servindo como corpo e fazendo os efeitos dele. E aí eu tributo ele e trago o dragão prateado de olhos cerúleos, tá? O dragão prateado de olhos cerúleos tem esse efeito aqui, que é basicamente, quando ele está em campo, os monstros de dragão não podem ser destruídos por efeito de cards até o final do próximo turno. E uma vez por turno, durante a fase de apoio, eu posso escolher um monstro normal do cemitério e invocar por invocação especial. Então uma das possíveis jogadas é invocar esse daqui, tentar durar até o próximo turno, porque no próximo turno, durante a draw phase, você pode... aliás, logo após a draw phase, você dá um quick effect, tributa ele e traz esse. Quando está na fase de apoio, você puxa um dragão branco. Então você vai ter esse monstro e o dragão branco, além de tudo. Tá? E aí no mais, eu ainda tenho um outro Exceed, que não faz parte do arquétipo, mas é uma interação interessante, né? Que é o Jingirisu, o Orcusto da Estrela da Morte, que é uma carta que tem a capacidade de enviar um card do oponente para o cemitério sem dar alvo, beleza? Então, a gente discutiu sobre tudo que vem, tudo que é útil, né, nesse extra deck de Blue Eyes. E agora eu vou estar discutindo alguns dos suportes para esse deck, né, para completar aquelas 16 cartas que faltam.
Então agora falando sobre os suportes, né? Para completar as 16 cartas, eu acho que você pode tentar alternativas, né? Para aumentar o número de cartas, como por exemplo, usar mais um alternativo, ou o Spirit, que tem o efeito de banir uma carta mágica ou armadilha que seu oponente controla, né? E além disso, ele é tratado como monstro olhos azuis, né? E você pode invocar ele por tributo. Você pode oferecer ele como tributo e invocar um dragão branco da sua mão. Você tem a própria pedra, que eu já falei sobre ela, mas como você está usando a fusão para mandar coisas pro deck, não é tão interessante, porque o efeito dela só ativa na fase final, estando no cemitério. Então é dificultante, porque essa pedra branca aqui, ela pode, como ela é um monstro do tipo dragão, ela pode ser utilizada para fazer o nosso queridíssimo tirano, beleza? Além disso, uma terceira cópia do santuário, caso você ache que seu deck tá rodando devagar. Uma terceira cópia da melodia. Uma terceira cópia da fusão ou da bingo para puxar a fusão propriamente dito. Mais uma cópia do trocar para acelerar a sua puxada. O chamado da cova, que é meio que necessário nesse deck, tá? Ele é indispensável, que é para você lidar com as red traps. O espanador de penas da arpia, com uma carta para lidar com as magias e armadilhas do seu adversário. Um reviver monstro, que se for interessante. Nosso queridíssimo Julgamento Solene, tá? Que é uma carta de armadilha muito interessante nesse deck, ainda mais com as interações do tirano. Ou mesmo um Drenar Habilidade, que está restrito a 1, mas é uma carta boa também. Ciclone Cósmico, eu acho que é uma carta que tem muita sinergia com o Dragão Branco. Uma carta que você pode banir cartas magias e armadilhas do seu oponente, pagando 1000 de vida. Aí aqui, uma Mudança de Coração, uma carta muito interessante para esse deck. E aí falando um pouco sobre as hand traps, você tem Draw, você tem DD Corvo, você tem Ogro, você tem Ash, que são todas hand traps bem consolidadas, né, no formato, assim como a impermanência, mas especificamente falando dessas, são bem consolidadas, são boas hand traps, mas tem uma que é especialmente boa, né, que eu vou pegar primeiro aqui, que é o Ocultador de Efeitos, ou o nosso querido Effectivator. Por que o Effectivator é tão bom nesse deck? É simples. Porque o Sábio dos Seis Caminhos, né, sábio com azul nos olhos, ele tem a capacidade de adicionar um monstro de efeito nível 1, regulador de luz, do seu deck para a sua mão. Ou seja, você consegue buscar uma hand trap com o nosso querido Sábio. Não que essas outras hand traps não sejam boas no deck, não é isso. Mas essa é uma hand trap buscável, caso você queira se proteger de algo mais específico. Além disso, Impermanência é provavelmente a melhor hand trap que existe, por isso ela é importante nesse deck, né? E mais do que isso, ela é resetável com o nosso queridíssimo Tirano, beleza? E por último, a Raigeki aqui, tá? Raigeki com uma carta para limpar o campo do adversário, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o deck de dragão branco que eu estou utilizando para brincar com meus amigos. E aí esperamos ansiosamente pelos novos suportes, tá legal? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fica aí para mais, tá bom? Abraço, tchau, tchau.